Vamos tratar hoje aqui dos assuntos que envolvem a questão dos conhecimentos específicos em administração. Fase de estudo para o concurso da Câmara Municipal do Guarujá. Meu nome é Vanderlei e estarei com vocês nesse momento, nessa entoada para os ensinos, ok? Nosso primeiro assunto é relacionado à rotina de administração e as funções do administrador. Hoje, dentro da rotina, que é algo que vai aparecer na prova, o que vocês têm que ter de entendimento? Rotina administrativa é um conjunto de procedimentos e métodos que você segue no seu dia a dia, no seu procedimento habitual, usual, costumeiro. Então na prova vão aparecer questões que, se a resposta for rotina, tudo que envolve o dia a dia, o conhecimento específico de um processo, de um procedimento. E isso na Câmara, você como agente legislativo, tem de monte. Em cima da questão das rotinas ainda, é necessário falar para vocês que envolve 4 funções do administrador. Essas funções elas são base para que você aplique na prática as rotinas. Então a primeira função que você tem é a função do planejamento. Então o que vinha a ser um planejamento? É algo que antecipa uma situação futura. Tudo que você planeja de forma centralizada, cabeceada, para pensar numa situação futura é planejar-se. Planejamento ele vem de plano. Então quando você tem um plano, você tem uma situação prática, onde você nasce com uma ideia e a partir dessa ideia você vai pensar em 3 níveis de planejamento. Quais são eles? O primeiro é o estratégico. Então você tem um planejamento que você vai criar a sua estratégia de chegar ao objetivo. Por exemplo, você vai estudar para uma prova. Essa prova você pode utilizar estudando em silêncio no seu quarto, na sua casa, estudar com um fone de ouvido, estudar assistindo televisão. Você cria a sua estratégia para chegar num ponto máximo. O segundo ponto é o planejamento tático. Então como é que funciona a tática? Lembrem da tática de guerra, por exemplo, onde eu estudo o oponente, onde eu entendo o outro lado da história. Um outro exemplo, um time de futebol, quando ele joga contra um outro time, ele entende qual é a tática do outro time. E assim ele consegue estabelecer aí algumas regras, alguns critérios para ser assertivo, para conseguir um resultado. No terceiro momento, que é o último, nós temos o planejamento operacional. O que é esse tipo de planejamento? É um planejamento que envolve basicamente a questão de colocar no papel e em prática. Então eu criei uma estratégia, entendi qual é a tática e vou colocar no papel. Fazer isso, operacionalizar, acontecer de fato. A segunda função do administrador é a organização. Então, quando se fala em organizar-se, é você ter métodos e esse método você organizar ele na sua agenda, no seu dia a dia, envolvendo a rotina, gente. Quando eu falo em organização, eu tenho 2 fases. A organização formal e a organização informal. A formal é aquela estruturada no organograma da empresa. Você tem uma estrutura de cargos e salários e nela você tem uma estrutura formal. Na estrutura informal, você tem os chamados grupos de trabalho, onde esse grupo, você tem uma situação que esse grupo não está estruturado na questão hierárquica da empresa, mas é um grupo que é muito forte, é muito coeso, é muito unido. E isso na rotina pode ter diferenças de tratamento. Na prova pode aparecer alguma questão desse sentido, de, por exemplo, você como agente ter uma situação de grupo e esse grupo não ser um grupo formal, e sim um grupo informal. O terceiro ponto, gente, é o ponto que envolve a direção. A direção é onde você tem a rédea da situação. Pense num automóvel, você dirigindo ele. Você está no comando, você está à frente. A direção tem a ver com comando. E a direção tem a ver também com a emissão de ordens. Quando você emite ordem geral e ordem específica. Ordem geral para um grupo completo, uma sala de aula. Você emite uma ordem para todos os componentes da sala. Ordem específica para um aluno em especial. E nós temos também a ordem no sentido de ordem verbal e ordem escrita. A ordem verbal, eu vou verbalizar ela, ditar essa ordem, e eu não tenho nenhum documento específico. A ordem escrita eu vou fazer através de um memorando, através de um ofício, onde eu vou documentar e todos vão assinar cientes daquela direção a ser comandada, ok? E a quarta fase é a fase que envolve o controle. O controle é quando eu faço as outras 3 e acompanho se de fato eu segui aquilo.
Se por acaso no controle faltou alguma coisa, eu vou fazer o chamado feedback. Eu vou dar um retorno e reiniciar o processo do planejamento, né? Então as fases da administração são 4: planejamento, organização, direção e controle, e elas estão inseridas totalmente na rotina de trabalho, que é o que vocês vão ver na prova, que envolve um conjunto de procedimentos e métodos para a sua atuação, ok?